Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de metrologia e hoje para falar de mais um instrumento de medição, mais um instrumento de medição mecânica. Falaremos hoje sobre o micrômetro. Na aula passada nós falamos sobre o paquímetro, né, a sua medição no sistema métrico e também no sistema inglês. E hoje falaremos de mais esse instrumento importante na mecatrônica, importante na mecânica, na parte de chão de fábrica, na medição de peças, que é o micrômetro. Então tá aí, é um instrumento de medida que permite medir a espessura de objetos. Nós vimos que o paquímetro também faz isso, né? Só que vai ter uma diferença entre o micrômetro e o paquímetro que nós vamos estar vendo. O micrômetro ele consegue medir objetos em centésimos e também em milésimos de milímetros. Ou seja, o micrômetro ele seria um instrumento para você fazer medições de menor dimensão, né? Então, quando você precisa realmente pegar ali uma chapa muito fina, algo com uma espessura muito fina, aí você não consegue fazer essa medição com o paquímetro. Aí você precisa do micrômetro. Então tá aí alguns exemplos de micrômetros, né? Quem nunca viu o micrômetro, ao longo dessa aula a gente vai estar mostrando também ele até em atuação, né? Esses dois micrômetros são micrômetros ditos mecânicos, né? E esse aqui é um exemplo de um micrômetro digital, né? Um micrômetro eletrônico, né? Então o micrômetro ele é realmente um instrumento que ele ajuda bastante na indústria mecânica. Nós temos aí, pegando um micrômetro, podemos falar das partes desse micrômetro, né? Nós temos o arco, nós temos aqui o batente, né? O encosto móvel, aqui as faces, né? De medição. É importante que essas faces estejam bem lisas, né? Não tenham também rugosidade, né? Aqui a bainha, né? Essa parte aqui é chamada de bainha. Aqui o tambor, essa parte ela é chamada de tambor, né? E aí você tem a escala fixa, né? A escala fixa fica aqui na bainha, que é onde a gente faz a medição. A maior medição é a medição da escala fixa, né? Como se fosse uma régua, né? E aí no tambor e depois no nônio, esse ainda é um modelo que não tem o nônio, né? Ele é de 0,01 milímetros. Então no tambor aí você já tem que fazer algumas considerações para você chegar no valor, mas aqui a escala fixa é a escala como se você estivesse pegando uma régua. Tem a trava, né, para você poder travar o valor, e a catraca, né, para você poder também fazer o ajuste. Aqui um isolamento térmico, né, para de repente se você tiver com alguma peça que ela aquece, né, onde você vai estar pegando no seu micrômetro, certo? Então essas são as partes que vão compor o micrômetro. Eu queria mostrar para vocês agora um vídeo que ele vai falar um pouquinho sobre a aplicação dos micrômetros, as partes também do micrômetro e também os tipos de micrômetro. É legal esse vídeo e eu gosto de estar passando isso mesmo dentro de uma videoaula, porque ele acaba mostrando também o funcionamento do próprio micrômetro na prática, né, no ambiente industrial. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo e a gente já volta fazendo alguns comentários e algumas considerações. Salve, Gregório. Estou aqui fazendo a verificação das tuas peças para ver se está tudo certo com ela. Ué, tá todo mundo usando micrômetro agora, hein? Não, todo mundo não. Você usa o micrômetro quando você precisa de uma resolução de centésimos ou milésimos de milímetros. Se você não precisar dessa resolução ou precisar uma resolução maior ainda, você usa outros instrumentos. Pois é, rapaz. Sabe que meu cliente agora quer que as peças tenham uma resolução de centésimo de milímetro. Eu não sei o que eu faço. Não sei se eu mando as amostras para um laboratório ou se eu trago aqui para você. Sabe como é que é, né?
Eu fico lá na administração, cuidando da papelada. E o Ronaldo, meu sócio, que é quem sabe disso, quem cuida dessas coisas, só volta de férias daqui a 2 meses. Mas, ué, Gregório, o pessoal lá da linha não fazia a verificação usando o paquímetro? Pois então, bota alguns micrômetros na linha, ensina o pessoal a usar e tá resolvido o problema. Rapaz, sabe como é esse pessoal, né? Ensinar demora, a gente tem. Olha, o pessoal da linha conhece o micrômetro. Eu tô achando é que você que tá precisando conhecer ele. Ó, chega mais, Gregório. Aqui. Olha aqui, Caio. Esse aqui foi o primeiro micrômetro. Ele foi criado pelo francês Jean-Louis Palmer em 1848. E ele foi sendo aperfeiçoado para fazer medições mais exatas e mais rigorosas que o paquímetro. De um modo geral, ele é chamado de micrômetro. Só na França que o pessoal, para homenagear o inventor, chama ele de Palmer. Mas na verdade o princípio continua o mesmo, né? Olha aqui. Ele usa na verdade um sistema de porca e parafuso. Aqui a porca fixa e aqui o fuso móvel. Cada vez que o fuso dá uma volta completa, vai haver um deslocamento igual ao passo do fuso. É isso. A gente pode pensar num marcador de distância do carro. A cada volta que a roda do carro dá, é percorrida uma certa distância. Com o micrômetro acontece algo parecido. Você quer entender o princípio do funcionamento do micrômetro? Então fique por dentro. No micrômetro, há um sistema de um parafuso móvel que se desloca por uma porca fixa. Cada vez que o parafuso dá uma volta completa, ocorre um deslocamento igual ao seu passo. Dividindo a cabeça do parafuso em frações menores que uma volta, medimos comprimentos menores que o passo do parafuso. O que foi, Tito? Tá perdidão aí? Eu tô meio confuso, viu, Silvano? Mas é assim mesmo, tem que fuçar, pesquisar. Aliás, eu já acho que tentar entender sozinho é uma grande forma de aprendizagem. Você sabe que eu tô cheio de dúvidas sobre as partes do micrômetro. Deixa eu ver. Titão, vamos conhecer o micrômetro parte por parte. Esse aqui é o arco. Geralmente ele é feito de aço especial ou fundido. Bom, e ele tem uma placa colada nele. Tem sim. É um protetor antitérmico que evita que o calor das mãos provoque a dilatação do micrômetro. Por aí você já vê os cuidados para medir com a maior exatidão. Bom, e esse parafuso aqui que você está rosqueando, esse parafuso principal é o fuso micrométrico. Mas também se não soubesse disso, né, Tito? Ele é feito de aço especial temperado e retificado, porque ele tem que garantir uma exatidão no passo da rosca. Essas duas partes aqui, que tocam a peça na hora da medição, chamam-se contatos. E eles devem ser rigorosamente planos e paralelos. E essa aqui? Essa aqui é a bainha. Você pode ver que ela tem uma escala de 1 e de meio milímetro. E o tambor tem uma escala centesimal. É ele que gira o fuso micrométrico. A cada volta do fuso, ele tem um deslocamento igual ao passo do fuso. E como ele tem uma escala inscrito nele, fica fácil fazer a medição. Você sabe que eu acho que isso daí não é muito complicado, não. Tenho certeza que o pessoal de lá vai tirar de letra. Com certeza. Essa aqui, só para terminar, é a porca de ajuste. Ela é usada para ajustar o fuso micrométrico quando for necessário. E esse aqui, é o fixador ou trava. Ele é para fixar a medida no instrumento na hora da medição. E como é que eu sei se eu não apertei demais ou deixei um pouco frouxo o fuso? Porque isso pode dar uma boa diferença. Para não haver diferença, é que existe esse conjunto de peças chamado de catraca ou fricção. É ela que vai garantir uma pressão de medição constante, igual para todas as peças. Geralmente 2 ou 3 voltas são suficientes. Eu estou vendo aqui um monte de micrômetros. Eu posso ver, por exemplo, que esse daqui pode medir peças desse tamanho. Esse outro aqui pode medir peças até maiores. Agora eu fico pensando, qual é a maior distância que um micrômetro pode medir? Capacidade, Caio. A distância que um micrômetro pode medir é a sua capacidade. E ela varia de 0 a 25 milímetros, de 25 a 50 milímetros, ou se for pelo sistema inglês decimal, de 0 a 1 polegada, de 1 a 2 e assim por diante. O micrômetro que tem maior capacidade pode medir 2.000 milímetros. Mas e a resolução? É sempre de milésimos de milímetro? Não necessariamente. A resolução pode ser de centésimos de milímetro, milésimos de milímetro, milésimos de polegada ou décimos de milésimo de polegada. Olha aqui, Gregório. Para começar a medição, a gente tem que zerar o micrômetro. Tem que fechar ele. Tem sim.
o que a gente está fazendo quando zera o micrômetro é juntar essas duas partes aqui, ó, as faces de contato. Quando elas estiverem juntas, a borda do tambor aqui tem que coincidir com o traço zero da bainha aqui, ó. Deu para ver? Deu. Quer dizer, mais ou menos. Bom, então dá uma olhadinha com essa lupa aqui, ó. Tá? Essa linha longitudinal aqui, ó, gravada na bainha, tem que coincidir com este zero aqui da escala do tambor. Agora, isso dá para ver a olho nu. Se você não está conseguindo ver, melhor você procurar um oculista, viu? Rapaz, você sabe que eu tô para ir mesmo? Outro dia tive vendo uma... porque assim se vê muito melhor, né? É mesmo. Titão, não adianta nada a pessoa usar paquímetro, micrômetro, se não enxergar bem. Não é vergonha nenhuma. Vai a um oftalmologista, põe um óculos, uma lente, sei lá, e resolve o problema, né? Bom, mas tudo bem, mas eu enxergo muito bem, Silvano. Sim, você. Agora acontece que tem gente que não enxerga e não percebe. Ou tem dificuldade para ir ao médico, não é? Isso é verdade. Bom, não custa alertar. Na verdade, o que você quer é medir, não é? Bom, o que eu quero saber mesmo é como é que a gente faz a medida em milésimos de milímetro. Não, isso você vai aprender e é já. Você tem ideia do que é 1 milésimo de milímetro? Bom, 1 milímetro... Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Se eu dividir 1 metro em 1000 partes iguais, eu chego ao milímetro, que já é uma coisa pequena. Dividindo este milímetro em 1000 partes iguais, eu chego ao milésimo de milímetro. 1 milésimo de milímetro é também conhecido como 1 micron. E esta é a resolução que o micrômetro pode me dar. Esse aqui é usado para quê? Este é um micrômetro de profundidade e o nome mesmo já diz. Ele possui essas hastes de extensão que tocam o fundo. Daí é feita a leitura. E esse aqui é o micrômetro com arco profundo. Ele serve para medir a espessura das bordas das peças ou de alguma parte saliente. É isso. E para medir dentes de engrenagens, a gente usa um micrômetro como esse, com discos nas hastes. Esses discos, eles aumentam a área de contato. E aí você pode medir coisas como couro e borracha também. E para medir as roscas? Não, para medir as roscas a gente usa esse micrômetro aqui, ó. Ele é feito para medir roscas triangulares. Tá vendo como ele se encaixa perfeitamente aqui nos contatos, ó? Que interessante. Agora deixa eu te mostrar outra coisa. Esse micrômetro aqui, ele tem as hastes furadas, ó, que é para encaixar essas pontas aqui, ó. E elas são intercambiáveis. Elas trocam de posição conforme o fuso ou o tipo de rosca que a gente vai medir. Mas lá na empresa, a gente mede as roscas com um paquímetro mesmo. Tá certo. O micrômetro, ele só é usado quando a gente vai medir roscas com extrema exatidão. Quer dizer, o próprio fuso micrométrico aqui, ou calibradores, enfim. Este aqui é o micrômetro com contato em forma de V. Dá para ver a forma aqui. E ele é usado para medir ferramentas com número ímpar de cortes. Vale a pena a gente dar uma olhada com mais atenção nesse tipo de micrômetro. A ferramenta tem 3 cortes. Um micrômetro normal não conseguiria fazer a medição. Com esse micrômetro a gente coloca a ferramenta assim e encaixa, já que é essa a distância que se quer medir. Os ângulos em V dos micrômetros vão variar conforme o número de corte das ferramentas. Tem micrômetros que fazem medição de ferramentas de 3, 5 e 7 cortes. Titão, esse aqui é o micrômetro para medir paredes de tubos. É muito bem bolado esse, hein, Silvano? É o mesmo princípio adaptado para diferentes situações. Me passa aquele tubo ali. Bom, é assim que se mede? Não. Não. Aí. Você encosta o tubo aqui assim, no encosto físico, e vai girando o tambor até encostar. Esse arco aqui tem um contato de 90 graus com a haste móvel. Muito inteligente. Agora é só fazer a leitura. Falando em leitura, bem que as pessoas que bolaram esses micrômetros podiam muito bem bolar uma maneira mais fácil de fazer a leitura. E bolaram. Olha aqui, Gregório. Esse aqui já mostra a leitura nesse contador aqui. O processo é o mesmo. Agora eu entendi. Você falou que funciona como um odômetro de carro. Isso. Né? Cada volta representa uma distância linear que é mostrada aqui nesse marcador. Exatamente. Agora tem esse outro aqui, ó, que é o micrômetro digital eletrônico. Ele já dá a leitura nesse visor aqui, ó.
Ele é ideal para a sua empresa porque ele faz leituras rápidas e não apresenta o erro de paralaxe. Ele é usado em controle estatístico de processos, como na tua linha de produção, que você pega quantas peças mesmo? Uma em cada 100 peças a gente faz a medida. Muitos me perguntam, né, quanto custa um micrômetro, né? Os preços eles vão variar aí de acordo com cada instrumento, né? Mas a gente tem aí alguns casos de micrômetro, né? Por exemplo aqui, ó, micrômetros aí na faixa dos R$350, né? Na faixa dos R$608, vai depender muito da qualidade de cada um. Olha, tem aqui um digital por R$37,50, mas é um site provavelmente ele é usado. Aqui um digital no valor de R$350, enfim, tem meio que para todos os bolsos e todos os gostos, né? Então, não é um instrumento caro, né? Não é um instrumento que a gente, né, seja proibitivo. Você consegue até encontrar um bom micrômetro aí entre 60 e R$100. Você consegue também encontrar um instrumento assim, ó. A gente tem aqui outros valores, olha, aqui já um pouco mais caro. É verdade que os de melhor marca, né, com maior confiabilidade, olha, chega até R$800, né? Mas você tem aí instrumentos de um valor menor, um valor um pouco mais acessível, onde você consegue ter aí, ó, um instrumento mais barato. Olha, aqui na faixa dos 110, aqui alguns outros instrumentos um pouco mais em conta. Então o micrômetro ele vai realmente ter essa aplicação, né, que nós vimos, que é de conseguir medir, né? Então, através dessa abertura, né, de acordo com o giro aqui dessa parte, né, o giro do tambor, né, você consegue abrir e fechar esses dispositivos, né? E a partir daí, o que você colocar aqui, você vai estar medindo essa espessura. Bom, vamos falar um pouquinho sobre então como que eu faço a leitura do micrômetro no sistema métrico, né? No sistema em milímetros, né? Primeiro, eu tenho que fazer a leitura dos milímetros inteiros na escala fixa, né? Então, onde que é a escala fixa? A escala fixa é o que a gente estava chamando de régua, né? Que seria a bainha, né? Então aqui, olha, eu vou fazer essa leitura aqui. Então eu vou contar, vou fazer essa leitura, vou ver, conforme eu vou girando isso daqui, ele vai abrindo espaço, né? Mais espaço ou menos espaço. Então aqui, ó, eu vi que ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, né? Ele passou dos 5 milímetros. Então a primeira coisa que a gente faz é verificar quantos milímetros eu tenho nessa escala. Então aqui a gente tem 5 milímetros. Depois eu vou verificar, eu vou fazer a leitura dos meio milímetros na escala fixa. Então se a gente olhar aqui também, eu tenho aqui, ó, eu tenho 0, né? Entre o 0 e 1 eu tenho meio. Entre 1 e o 2 eu tenho 1,5. E aqui, ó, se observar, depois do 5 ele ainda contou um meio, né? Um 0,5 aqui. Então eu tenho o 5 e tenho mais 0,5, né? Que eu tenho que contar esse meio que acabou aparecendo aí. Depois que eu conto o meio na escala fixa, eu vou fazer a leitura dos centésimos de milímetros na escala do tambor. Então aqui eu tenho a escala do tambor, né? Eu vou verificar aqui a hora que ele passa por esse eixo. Aqui eu tenho o eixo da escala da escala principal, né, da bainha, e aí eu vejo aqui, olha, ele passou aqui, né? Então ele passou do 5, né, mas não chegou no 6. Aliás, ele passou do 5 aqui, né? Ele passou os 5 e não chegou no 6, né? Ele está entre os 5 e o 6. Então essa é a minha escala da bainha.
então é aí que eu vou verificar os centésimos de milímetros nessa escala do tambor. E depois tem a leitura dos milésimos de milímetro na escala do nônio, que é onde eu vou ver aqui essa parte aqui que é o nônio, eu vou ver onde essa escala ela vai se alinhar. Aqui ela se alinhou no 7, né? Então eu tive aqui o 5, né? Mais o 0,5, que é o meio, né? Mais o 5, né? Ele passou do 5, não chegou no 6, e mais os 7 milésimos. Então, o que eu leio aqui nessa escala do tambor, eu vou dividir por 100. E o que eu ler aqui nessa escala do nônio, eu vou dividir por 1000, porque no tambor eu faço a leitura dos centésimos de milímetro e no nônio eu faço a leitura dos milésimos de milímetros. Nós vamos ver agora alguns exemplos, né? Isso vai ficar mais claro conforme nós formos vendo os exemplos em alguns micrômetros. Primeiro nós vamos fazer 2 exemplos sem o nônio, né? Que seriam os micrômetros com a resolução de 0,01 milímetros, ou seja, o mínimo que ele consegue, o mínimo que eu consigo fazer a leitura dele é 0,01 milímetros. Então, nesse exemplo, né, nós vamos primeiramente fazer a leitura na escala da bainha, né, que é a escala principal aqui. Então, eu vou verificar. Ele parte do 0, foi 5, né? Vou verificar essa haste aqui, onde ela vai parar. Então ela passou do 10, do 15, 16, 17. Então na escala principal, ele passou do 17, eu vou anotar lá 17. Agora eu vou verificar se ele tem algum meio para eu somar, né? Algum 0,5 para eu somar. Que fica aqui embaixo, né? Então aqui eu tenho o 15, né? Aqui eu tenho 15,5. Aí eu tenho 16, 16,5. Aí eu tenho 17 e ele passou aqui, ó, 17,5. Ele ainda aparece aqui bem leve, mas ele aparece aqui o 17,5. Então eu tenho um meio para somar. Então eu vou somar aqui esse meio. E aí no tambor eu consigo verificar o seguinte: quando que esse eixo principal ele corta o tambor e em qual valor ele corta o tambor. E a gente percebe aqui, ó, que eu tenho 30, 31, 32. Ele corta o tambor em 32. Então eu vou anotar aqui 32 dividido por 100, porque tudo que eu medir no tambor, eu vou ter que dividir por 100, porque é um valor centesimal. Então, o valor que eu pego aqui, no caso 32, vou pegar esses 32 e vou dividir por 100. Então, deu 0,32 a nossa conta. Então, eu vou somar o valor que eu li aqui na minha escala principal, na bainha, o valor dos meios, se teve algum meio milímetro, eu tenho meio milímetro, então eu somei, então foram 17 mais 0,5 mais, aí eu vou fazer a leitura do tambor. No tambor eu verifiquei que é esse caso aqui, ó, que é justamente, ó, 30, 31, 32, só que o que eu leio aqui no tambor eu divido por 100, porque ela é uma escala centesimal. Então deu 32 por 100, 0,32, e vou somar então esses 3 números, e isso vai ser igual a 17,82 milímetros. Então essa é o valor aí do meu exemplo 1. Então assim, não é tão difícil, né? Muitas vezes o micrômetro ele é até mais simples do que o paquímetro. Então é fazer a leitura principal, verificar se tem algum meio milésimo e a leitura no tambor. No nosso exemplo 2, vou fazer a leitura na bainha, que é a escala principal. Na leitura da bainha eu tenho lá 20, 21, 22, 23. Apareceu até o 23. Então eu coloco aqui 23. Tem algum meio milímetro? Não, né? Por esse meio milímetro é antes do 23. Depois do 23 não apareceu nenhum meio milímetro. Então é 0. E aí vou fazer a leitura agora na escala do tambor. Na escala do tambor, eu tenho aqui, ó, essa linha aqui, ela é equivalente a quem? Que é onde ela se alinha
com a escala da bainha, que é a escala principal. Essa linha é o 9, né? Logo em seguida vem o 10, né? Então eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, né? 10. Então ele é o 9, então eu venho aqui e coloco o 9. Só que não é simplesmente colocar o 9, porque eu sei que o que eu for ler na escala do tambor, eu vou ter que dividir por 100, porque essa é uma escala centesimal. Então eu vou colocar 9 dividido por 100. Isso é igual a 0,09 milímetros. Somo tudo, 23 mais 0 mais 0,09 milímetros, isso vai ser igual a 23,09 milímetros. Então, dessa forma, a minha resposta final é 23,09 milímetros. Então, mais uma vez, né? Escala principal, que é a escala da bainha, né? Foi lá, 23, esse ponto aqui. Então, eu tenho 23, marquei 23 aqui. Depois verifico se tem algum meio milímetro. Não tenho. Se eu não tenho nenhum meio milímetro, coloco 0. Verifico quando que a escala do tambor se cruza com a escala principal, com a escala da bainha. Se cruzou aqui no 9. Então eu tenho 0, eu vou ter 9 dividido por 100, que dá 0,09, fazendo 23 mais 0 mais 0,09, 23,09 milímetros. Então essa é a resposta aqui do nosso exemplo 2. Nós vamos ver agora um vídeo que vai mostrar para a gente também a aplicação e medindo mesmo com o micrômetro aí nessa escala de resolução de 0,01 milímetros. Por que 0,01 milímetros? Que é o mínimo que eu consigo medir. Isso porque ele não tem a escala do nônio. Então, para a gente resumir isso que a gente viu até agora, a medição de micrômetro, quando ele não tem a escala do nônio, a gente vai ver esse vídeo. A leitura no micrômetro é uma soma de 3 ou 4 leituras e é por isso que a gente fala em cálculo, mas na verdade é uma soma simples, Gregório. Sei. Não, tudo bem, eu já estou entendendo melhor. Vamos lá então. Soma do quê? Nós vamos começar com um micrômetro com resolução de centésimos de milímetros. Primeiro vamos dar uma passada nos componentes aonde a gente faz a leitura. Nesse micrômetro aqui, a gente faz a leitura dos milímetros inteiros aqui na bainha, ó. E a leitura dos meio milímetros também é feita aqui na bainha. E a leitura dos centésimos de milímetros a gente faz aqui, ó, na escala do tambor. Pode deixar que eu já estou pegando, Silvão. Tá, então põe ela na posição certa para ser medida e vamos começar a fazer a leitura. Pois bem, então, o primeiro passo é fazer a leitura dos milímetros inteiros aqui na bainha. Certo. Tá vendo? Tá dando quanto? 20 milímetros. Então anota aí. Segundo passo é fazer a leitura dos meios milímetros aqui na bainha também. Tá? Quanto deu aí? Deu 1 meio milímetro. Então põe aí no papel. E o terceiro passo é fazer a leitura dos centésimos aqui na escala do tambor. Tá vendo? Quanto é que é? Deu 32 centésimos de milímetro. Então bota aí no papel também. Dá 20 milímetros e 82 centésimos de milímetro. É isso aí, agora é só você exercitar para dominar a leitura com o micrômetro. Mas você vê que é simples. Olha aqui. Aqui você tem a bainha, onde você faz a leitura dos milímetros e dos meio milímetros. E aqui você tem o tambor, onde está inscrita a escala centesimal e onde é feita a leitura dos centésimos de milímetro. Então dá uma olhada aqui, Caio. Aqui a gente lê na bainha 14 milímetros. Aí vai para a escala dos meio milímetros, ainda na bainha, e lê meio milímetro. E vai até o tambor, aqui, e lê 39 centésimos de milímetro. Somamos tudo e dá 14 milímetros e 89 centésimos de milímetro. Bem, nós vimos então até agora a leitura do micrômetro quando ele tem a resolução de 0,01 milímetro. Agora, o que acontece entre um traço do tambor e outro traço do tambor, a gente consegue ainda dividir em mais 10 vezes, utilizando o que nós chamamos de nônio. Nós já usamos o nônio
né, tanto no paquímetro em polegada quanto o paquímetro no sistema métrico. Então agora nós vamos estudar os micrômetros, né, com a resolução de 0,001 milímetros, né? E são esses os micrômetros que têm a escala de nônio. Então, observando um exemplo, vamos pegar aqui o nosso exemplo 3. Nesse exemplo 3, eu vou verificar primeiro a escala da bainha, depois eu vou verificar se tem meios milímetros, depois eu vou verificar a escala do tambor, que é uma escala centesimal, e depois eu vou verificar a escala do nônio. Então, do que nós estamos fazendo até então, eu vou ter uma quarta escala que eu vou somar, que é a escala do nônio. Então, vamos lá. Vamos à primeira escala. Eu tenho lá 0, 5, 10, 15, 20. Eu tenho 21? Não apareceu 21. Quem foi o último que apareceu aqui? Foi o 20. Então, eu vou colocar o 20 milímetros. Vou verificar se ele tem meio milímetros. Ó. Ele tem aqui, ó. Apareceu aqui esse meio milímetro aqui, ó. Então, se ele apareceu, eu vou colocar 0,5. Tá aí. Agora eu vou verificar a escala do tambor, né? Quando que a escala do tambor se cruza aqui com a escala da bainha. Bom, eu tenho aqui, apareceu o 10, apareceu o 11, não apareceu o 12. O último que apareceu foi o 11, que foi esse cara aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui 11. Não, eu vou colocar 11 dividido por... Essa é uma escala centesimal. Eu vou colocar 11 dividido por 100. E 11 dividido por 100 é igual a 0,11. Bom, até aqui é o que nós estávamos fazendo com o micrômetro com a resolução de 0,01. Agora, a novidade é que eu vou somar um quarto valor que eu vou pegar na escala do nônio. Então, eu vou ver... Agora, como todo nônio, o que vale é o alinhamento da linha do nônio com a linha da escala principal. No caso aqui, a linha da escala do tambor, né? Então, quando que ele vai se alinhar? Tá vendo que esse cara não está alinhado, ó? Esse aqui tá longe desse, esse está longe, está longe, está longe, está longe. Ele vai se alinhar aqui, ó. Como que eu sei que ele se alinha? Eu tenho uma linha aqui no meu nônio e eu tenho uma linha aqui no número. Então, aqui, ó, ele veio e, ó, tá alinhadinho. Como ele se alinhou, depois ele volta a se desalinhar. Eu não vou olhar esse 25, porque esse 25 é a escala do tambor. Eu vou olhar quem é o cara na escala do nônio, que nesse caso é o 8. Só que a novidade aqui, então ele se alinhou, vou olhar a minha escala do nônio, deu 8. Eu vou somar 8? Não, porque a escala do nônio ela é uma escala milesimal. Então, tudo que eu pego aqui, eu tenho que dividir por 1000. Então, eu vou verificar qual linha dessa vai se alinhar com a linha do tambor. O 8, a linha do 8 se alinhou com a linha do tambor. Então, eu vou colocar aqui 8 dividido por 1000. Quando eu faço 8 dividido por 1000, dá 0,008. E aí, eu vou somar tudo. Eu vou somar os 20, né? Com mais 0,5, com mais 0,11, com mais 0,008. Então, esse 008 ele vai estar falando para mim o quanto que ele passou, o quanto que é esse pouquinho aqui que ele passou, né? Passou do 11, mas não chegou no 12. Então, ele é 0,008. Então, eu tenho mais precisão, tenho muito mais precisão. Então, cada linha... cada espaço entre um traço e o outro do tambor, isso está sendo dividido por 10 aqui no nônio. Então, fazendo essa soma, dá 20,618 milímetros. Né? E essa é a resposta então do nosso exemplo 3. Então, o que mudou? Eu fiz a mesma coisa que nós estávamos fazendo, no exemplo 1 exemplo 2, sem o nônio. Eu verifiquei a escala principal, deu 20. Verifiquei se tinha meios milímetros, tem meio milímetro, coloquei lá 0,5. Verifiquei na escala do tambor, que é a escala centesimal. Deu 11, dividi por 100, deu 0,11. E aí eu olhei a escala do nônio, quando ela se alinha com a escala do tambor, foi o 8, então eu coloquei 8 dividido por 1000, 0,008. Somei tudo, deu 20,618
618 milímetros. Então seria 20 milímetros e 618 milésimos de milímetro. Então esse é o nosso exemplo 3. No nosso exemplo 4, nós temos na escala da bainha, né, que é a escala principal, eu tenho aqui 15, 16, 17, 18. Então até o 18 apareceu. Então eu vou colocar aqui 18 milímetros. Agora eu vou verificar se tem algum meio milímetro. Não tem. Depois do 18 não apareceu ninguém aqui embaixo. Então é 0. Agora eu vou verificar na escala do tambor qual é o valor. Então ele mostrou aqui, o 9. O 9 ele ainda mostrou. O 9 ainda está aqui. Esse aqui é o 9. O 10 ele não chegou. Então eu vou colocar o quê? 9, só que tudo que eu coloco aqui eu tenho que dividir por 100, porque é a escala centesimal. Então, vou colocar 9 dividido por 100. 9 dividido por 100 dá 0,09. Essa informação veio para cá. E agora eu vou olhar um nônio, vou ver onde ele vai se alinhar. Então, aqui, essa escala não se alinhou. A escala do 1 também não, do 2 também não, do 3 também não, do 4 não. O 5 quase, mas também não. O 6, a escala do 6 é que ela foi se alinhar. Então, como ele se alinhou aqui, então eu vou pegar o 6. Então a escala é o 6. Só que o que eu pego na escala do nônio, no caso o 6, aí eu vou dividir por 1000, porque ela é uma escala milesimal. Então, tudo que eu leio no nônio eu divido por 1000. Então, como deu 6, eu vou fazer 6 dividido por 1000. E 6 dividido por 1000 é 0,006. Então, fazendo essa soma da escala da bainha, mais o meio milímetro, mais a escala do tambor, mais a escala do nônio, somando tudo deu 18,096 milímetros. Tá? Então, essa é a leitura aqui no nosso exemplo 4. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo que vai também mostrar na prática aí o funcionamento, vai mostrar na prática o manuseio e a leitura de um micrômetro com a resolução de 0,001 milímetros, que é o micrômetro que tem a escala do nônio. Bom, Gregório, para fazer medidas com exatidão em milésimos de milímetros, a gente tem que usar um micrômetro que tenha nônio. Nônio? Mostra aí, Ananias. É esse micrômetro aqui, O nônio é uma outra escala aqui, tá vendo? É um valor que a gente acrescenta aos outros 3 valores que a gente já viu no micrômetro com resolução de centésimos de milímetros. E que também tem nesse micrômetro. É um valor em milésimos de milímetros. Bom, a gente acrescenta o valor em milésimos de milímetros. Mas quanto? Então a gente acrescenta um valor que é calculado antes e fica determinado. O valor é a fração do tambor dividido pelo número de divisões do nônio. Quer dizer que a menor fração desse tambor, desse micrômetro, é 1/100º de milímetro. E o número de divisões do nônio desse micrômetro é 10. São 10 divisões. Portanto, a resolução fica 1/100º de milímetro dividido por 10, que é igual a 1/1000º de milímetro. Quer dizer que cada parte do nônio equivale a 1/1000º de milímetro. Então, para fazer a leitura, a gente soma agora 4 medidas. Entendi. Agora a gente acrescenta do nônio em milésimos de milímetro. É isso mesmo. Olha aqui. A primeira leitura é a dos milímetros inteiros, aqui na bainha. Que medida é essa? É 23 milímetros. A segunda leitura é a dos meio milímetros, aqui na bainha, que dá 0. A terceira leitura é a dos centésimos de milímetro, na escala do tambor, aqui. Quanto dá? 17 centésimos de milímetro. Agora a quarta leitura, a do nônio. Aqui no nônio, a gente vai procurar qual dos traços do nônio coincide com o traço do tambor. Qual é, Caio? Esse aqui, 7. Então são 7 milésimos de milímetro. Agora é só somar as 4 medidas. É pra já. Bom,
23 milímetros, 177 milésimos de milímetros. Muito bem, Gregório. Estás virando o rei do micrômetro. Eu tô começando a aprender. Você viu que eu errei bastante, mas agora eu já tô começando a aprender. É isso aí. Bom, e agora? Vamos fazer o seguinte. Pega aquela pecinha ali e vamos continuar trabalhando. Vamos fazer uma medida com ela. Encaixa ela aí no micrômetro. Tá bem encaixadinha? Tá. Então pode começar a leitura. Bem, nos milímetros, 40 milímetros. 40. No meio milímetro, 1 meio milímetro. 1 meio milímetro. No tambor aqui, os centésimos de milímetros. 14 centésimos de milímetros. 14. E no nônio, 6 milésimos de milímetros. Muito bem, pode tirar a pecinha daí. E agora, só somar. Bom, 40 milímetros, meio milímetro, 14 centésimos de milímetros e 6 milésimos de milímetro. Então eu tenho 6, 4, 6, 0, 4. 40 milímetros, 646 milésimos de milímetros. Muito bem, já pode levar o micrômetro lá para sua empresa que ele vai ser muito usado. Legal, pessoal, muito bacana essas ilustrações, esses exemplos. É fundamental para que você aprenda ao conceito de micrômetro que você pratique um pouquinho. Então eu gostaria de propor agora para você 2 exercícios, né? A leitura de dois micrômetros. Então gostaria que você desse um pause aí na sua tela, né? Tentasse fazer esses 2 exercícios, né? Pega aí o seu caderno, faz esses 2 exercícios, faça a leitura desses 2 micrômetros aí no seu caderno, pausa o vídeo e depois que você fizer, ativa novamente o seu vídeo que na sequência eu vou trazer a resposta para você. Então tente fazer esses 2 exercícios para que você realmente possa verificar se você aprendeu aquilo que nós falamos até então. Então são dois micrômetros, né? Letra A, letra B, onde nós temos aí a escala, né? Tanto a escala do tambor quanto a escala do nônio. Então tente fazer, na sequência eu retorno com a resposta. Muito bem, voltando com a resolução dos exercícios, na letra A, né, para realizar a leitura nos seguintes micrômetros, nós temos então, vamos olhar aqui a escala, o que nós temos em termos de escala da bainha, né? Então tem aqui 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14, né? Então vou marcar aqui 14 milímetros. E aí eu tenho mais um meio milímetro aqui, ó. Então vou colocar mais 0,5. Agora eu vou olhar a escala do tambor. Na escala do tambor, o último que ele conseguiu pegar foi esse daqui, ó. E quem é esse? Então eu tenho 20, 21, 22, 23. Só que tudo que eu ler aqui eu tenho que dividir por 100. Então eu vou fazer 23 dividido por 100. 23 dividido por 100, 0,23 milímetros. E agora eu vou olhar a escala do nônio. Aqui já está até indicada, né, em vermelho para facilitar a hora que ela se cruzou. E foi no 3. Né? Esse aqui eu tenho 2, esse aqui eu tenho 4, no meio eu tenho 3. Tudo que eu ler aqui eu tenho que dividir por 1000, porque essa escala é milesimal. Então sempre, né, pessoal, a bainha, a escala do tambor é centesimal, a escala do nônio milesimal e a bainha a escala 1:1. Então eu vou pegar agora 3 e vou dividir por 1000. Então deu 0,003. Somando tudo, 14,733 milímetros, ou 14 milímetros e 733 milésimos de milímetros. Essa é a nossa leitura da letra A. Para a letra B, né, nós temos então, tem aqui, ó, 20, né, o 20, 21, 22, 23, 24.
ele leu até o 24, então vou marcar aqui, 24 milímetros. Teve mais meio milímetro? Teve, aqui ó, meio milímetro, então 0,5. Vou verificar aqui a escala da bainha, qual foi a última que apareceu, foi essa daqui, né? Embora quase pegasse a outra, mas a última mesmo foi essa, ó. Então 30, 31, então 31 dividido por 100, né? A escala do tambor eu tenho que dividir por 100. E depois vou verificar o nônio, né? O nônio já está marcado aqui, entre 6 e 8 eu tenho 7, onde ele se alinhou, né? 7 dividido por 1000, 7 milésimos, 0,07. Somando tudo, 24,817 milímetros, ou 24 milímetros e 817 milésimos de milímetros. Essa é a resposta da letra B. Espero que você tenha acertado. Bom, pessoal, basicamente é isso que nós tínhamos para falar em termos de micrômetros, né? Então falamos, né, de vários instrumentos, falamos do paquímetro, a medição dele no sistema métrico, no sistema inglês, falamos do micrômetro, e agora eu gostaria de falar com vocês sobre os calibradores. Bem, pessoal, os calibradores, né, nós temos basicamente dois tipos. Nós temos o calibrador tampão e o calibrador de boca. Então vamos falar primeiro do calibrador tampão. O calibrador tampão, ele é aquele utilizado para verificar se um determinado furo está em conformidade com as suas medidas máximas e mínimas. Então vamos imaginar uma peça, essa peça tem uma furação e eu quero saber se esse furo ele é maior do que a mínima medida especificada e menor do que a máxima medida especificada. Ou seja, eu quero saber se ele está dentro das especificações ali do meu processo. Então, eu poderia fazer isso com o paquímetro, tá? Mas o paquímetro ele tem um certo tempo de leitura, alguns cálculos. Então, quando você tem sempre a mesma medida, né, você não vai ficar mudando, né, de medida, e você quer saber se ele está dentro de uma faixa, você pode usar o calibrador tampão. Então o calibrador tampão, no caso, esse seria um exemplo, né, seria um tipo de calibrador tampão, onde um lado dele, né, um lado do calibrador, ele tem que entrar na peça, né, no furo, o outro lado não pode entrar no furo. Então, esse lado que tem uma faixa vermelha e que é menor, ele não pode entrar no furo. Já o lado mais longo, né, o lado que ele é mais comprido aqui, ele deve entrar no furo. Né? Por quê? Porque a gente chama esse lado aqui, esse lado que tem que entrar no furo, de lado passa, e o lado que não pode entrar no furo, de lado não passa. É o que ele está marcado aqui, né? No go. No go é não passa, não vai, né? E esse lado é o go, é o lado que passa, é o lado que vai. Então ele coloca isso tanto com cores, né? A cor vermelha para indicar que não pode entrar, né? E também o tamanho menor, né? Então o lado que não pode entrar tem um tamanho menor e tem uma faixa vermelha, né? O tamanho que deve entrar, ele é mais compridinho, ele não tem a faixa vermelha. Então, o que isso indica, né? Então, desses lados, o lado passa, ele tem que entrar no furo, né? Por quê? Para garantir que a peça tem um furo maior que o tamanho mínimo, né? Então, com isso, eu consigo garantir que esse furo realmente está maior do que o mínimo que está especificado para ele. Já o lado não passa, ele não pode entrar no furo, né? Por quê? Porque dessa forma eu vou garantir que a peça ela não tem um furo maior do que o tamanho máximo, porque se ela tiver um furo maior que o máximo, ele vai acabar entrando. Então dessa forma eu consigo rapidamente, né, de maneira mais rápida, por exemplo, pegando aqui ao lado que passa, né, ó, ele entrou no furo, então eu sei que ele está ok. Aí eu pego o lado que não passa para verificar também se ele está ok. Então ele é bem simples. Ó, aqui eu já sei que a peça, como o lado passa entrou, eu sei que a peça ela tem um furo, o mínimo dela a furação dessa peça ela é maior do que o mínimo especificado. Nós temos outro tipo de calibrador que é o calibrador de boca, né? Esse calibrador de boca ele já é utilizado para verificar não furos, mas para verificar
a peça de maneira geral, né? Se ela está conforme, né? Ou se ela está entre o tamanho mínimo e o máximo. Então ele tem também um lado que tem que não pode passar, né? Que ele tem essa faixa vermelho, né? Sempre o vermelho está relacionado a não, a rejeição, né? E o lado que deve passar. Então nesse caso, né? No calibrador de boca ele também vai ter dois lados. O lado passa, ele tem que entrar na peça para garantir que a peça não passou do tamanho máximo, e o lado não passa, não pode entrar na peça para garantir que a peça tem pelo menos o tamanho mínimo. Então eu garanto o mínimo, que a peça está entre o mínimo e o máximo. E aí dessa forma, né, ó, aqui ela entrou, quer dizer que ela é maior do que o mínimo, né? E aí o outro lado não entrou, então quer dizer que ele é menor do que o máximo. Então eu consigo garantir que essa peça está dentro das especificações. Legal, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Falamos então do micrômetro, falamos também do calibrador tampão e do calibrador de boca, né? Gostaria agora de propor para vocês os exercícios para validação da sua presença. Gostaria que você fizesse. São dois exercícios onde eu peço para você fazer a leitura desse micrômetro e dois exercícios aí para você, baseado na teoria, você responder. Tá? Qualquer dúvida, volte o vídeo. Né? Foi uma aula com bastante tópicos, né? Com bastante informação. Qualquer coisa, volte. Também eu vou estar no grupo de WhatsApp para tirar a sua dúvida. Tá? Não deixe de fazer os exercícios, estudar, fazer as suas anotações e nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos e bons estudos.